Nesse momento são 18 horas e 13 minutos. Contamos com a presença dos vereadores. Declara aberta essa sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, quem participa dessa sessão, os presentes no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 23 de agosto. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, aos integrantes do grupo Amigos do Bem que se faz presente aqui, ex-vereador Peda e a comunidade que nos assiste. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 255 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para a apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 112 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de 30 mil e da outras providências. Projeto de Lei número 113 de 2021, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 2.448.720 e da outras providências. Projeto de Lei número 114 de 2021, que autoriza criar um cargo de médico 40 horas, extingue 2 cargos de médico plantonista 20 horas, autoriza a contratação temporária em caráter excepcional de interesse público de um médico 40 horas e da nova redação ao artigo 3º da Lei nº 931, de 20 de agosto de 1991 e da outras providências. Projeto de Lei número 115 de 2021, que fixa limite de despesas para a promoção do Campeonato Integração de Futsal de 2021 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Moção congratulatória de autoria dos vereadores Gelson Moura e Cira Kaufmann aos veracruzenses João Cos, Fernanda de Carvalho, Tainá Flesch e Jamile Valentini Guetems, pelo título de Mini Miss Universe Região dos Vales, que ocorreu no dia 21 de agosto em Venâncio Aires, e foram classificados para a segunda etapa do Mini Miss Universe Rio Grande do Sul, dia 16 e dia 17 de outubro, na cidade de Canoas. Vale ressaltar que esse é o maior concurso para crianças e adolescentes do nosso estado. Moção de apoio de autoria do vereador Flávio Schinck, em favor do aumento do número de vagas no concurso técnico de segurança pública CTSP 2021 dos policiais militares do Estado Gaúcho, com a finalidade de proporcionar que mais soldados militares interessados em serem promovidos a segundo sargento da Brigada Militar, devidamente aptos e qualificados nas etapas do concurso, possam ingressar na carreira do mesmo. Indicação número 145 de 2021, de autoria da vereadora Cira Kaufmann, solicitando que sejam instaladas mais lixeiras na Praça José Bonifácio e também se estude uma campanha de conscientização para manter lugares públicos mais limpos. Indicação número 146 de 2021, de autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho, solicitando melhorar a sinalização e iluminação dos 2 primeiros quebra-molas no sentido Santa Cruz-Veracruz, localizado do bairro Bom Jesus, na ERS 409. Indicação número 147 de 2021, de autoria do vereador Flávio Schinck, solicitando o conserto de um buraco existente na calçada da rua Dr. Pedro Miller. Indicação número 148 de 2021, de autoria do vereador Flávio Schinck, solicitando a canalização em frente ao Centro Ecumênico de Linha Sítio, a fim de possibilitar o estacionamento de veículos. Indicação número 149 de 2021, de autoria do vereador Gelson Moura, solicitando que sejam realizados serviços de recuperação da pavimentação com paralelepípedos, bem como a recuperação da divisória de concreto que separa a rua com Castelo Branco, no bairro Esmeralda. Indicação número
150 de 2021, de autoria do vereador Ludwig Conrad, solicitando a instalação de uma lixeira grande na rua Carlos Wild, com a rua Edmundo Ricardo Grindlin, no centro. Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e solicitar licença do cargo de vereador deste Poder Legislativo pelo período de 30 dias para tratar de assuntos de interesse particular, iniciando-se no dia 21 de setembro de 2021. Ressalta-se que o referido pedido se encontra amparado no artigo 17, primeiro do Regimento Interno, sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, segue assinado a solicitação pelo vereador Flávio Daniel Schink. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências. Passaremos, nesse momento, para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei 112, 113, 114, 115 para as comissões de Constituição, Justiça e Redação. Solicita a vereadora Cira que comunique os relatores para os projetos. Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar também os demais vereadores, a vereadora Vaneila, os assessores da nossa casa, nosso assessor jurídico, doutor Marco, a diretora da mesa, a Deise, cumprimentar as pessoas que acompanham essa sessão desta noite, bem como todos aqueles que das suas casas têm a possibilidade de acompanhar a nossa sessão via página do Facebook da Câmara de Vereadores. Eu quero indicar como relator ao projeto 112 o vereador Flávio Schink. Projeto 113 eu assumo a relatoria. O projeto 114 e 115 o vereador Gelson. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação. Projeto de Lei 112, 113 e 115 para as comissões de Orçamento e Finanças e Tributação. Solicita ao vereador Marcelo que comunique o relator para os projetos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste de casa. Também aos nossos assessores aqui, na pessoa do assessor jurídico Marco, né? Comunidade, ex-vereador Peda, né? Amigos do bem aí, sejam bem-vindos na casa. Nosso comandante dos bombeiros também se faz presente. Projeto de lei número 112 de 2021, encaminha o vereador Davi Silas Petri. Projeto de lei número 113 de 2021, a minha pessoa. E projeto de lei número 115 de 2021, a vereadora Vaneila Helfer. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Passaremos para a votação dos projetos. Projeto de Lei 110, que autoriza a criar um cargo de médico 40 horas, extinguindo dois cargos de médico pediatra plantonista 20 horas, autoriza a contratação temporária em caráter excepcional de interesse público de um médico 40 horas e da nova redação ao artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991 e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição do senhor vereador que queira se manifestar sobre o projeto. Presidente. Conceda a palavra à vereadora Cira. Presidente, em relação a esse projeto, ele cria um cargo de médico 40 horas e extingue 2 cargos de médicos plantonistas pediatra 20 horas. É um projeto que nós discutimos muito na Comissão de Constituição e Redação e hoje à tarde tivemos também a oportunidade de conversar com o prefeito, que nos clareou a necessidade de criar um cargo novo para um médico 40 horas. Ocorre que o município de Veracruz,
o nosso posto central de saúde, assim como ele é conhecido, ele vai ser transformado em 3 ESFs, que é uma conquista para o nosso município. Nós passaremos a ter lá no posto central 3 equipes de médicos, enfermeiros, atendendo a população urbana. E para poder funcionar esse ESF, é necessário a criação de um cargo de médico de 40 horas. Para poder criar esse cargo, o nosso quadro de recursos humanos, ele tinha 2 médicos plantonistas pediatras que deveriam atender no Hospital Veracruz. Ocorre que houve uma mudança do atendimento do pediatra no Hospital Veracruz. Os pediatras e os outros médicos, eles não são mais contratados pela prefeitura e cedidos pelo hospital. Eles têm uma contratação própria. Então, extinguir esses cargos, de forma alguma, significa que não haverá médico pediatra no Hospital Veracruz. Então, nesse sentido, nós somos favoráveis a esse projeto e, inclusive, o prefeito nos explicava que no próximo mês, além desse atendimento pediátrico que tem à noite no hospital, será criado um plantão de emergência pediátrico, que era uma carência, é ainda uma carência que tem no nosso município. E a preocupação que nós tínhamos é que, às vezes, acontece, na maioria das vezes, o que acontece? As mães chegam em casa do trabalho e elas, naquele momento, buscam as crianças nas EMEIs e percebem que as crianças estão com febre ou estão adoecidas e elas querem o atendimento pediátrico. Então, esse projeto que cria o médico plantonista não vai terminar com esse atendimento pediátrico. E aí também nos foi esclarecido pelo prefeito que é uma realidade que a comunidade sabe que nem sempre, quando a mãe chega no Hospital Veracruz, ela vai ter um pediatra para lhe atender. Porque nós estamos com dificuldade de ter médicos pediatras para trabalhar nos plantões. Mas, na medida do possível, o prefeito apresentou o compromisso de sempre ter um pediatra também no hospital. E os pediatras concursados, que hoje trabalham no posto, permanecem fazendo esse atendimento. Então, presidente, nesse sentido, com mais tranquilidade, o meu voto vai ser favorável à criação desse cargo e extinção de 2 cargos que não estavam sendo ocupados. É isso, presidente. Obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Gelson. Minha saudação, senhor presidente, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, também externo aqui ao Dr. Marco Antônio Iser, em nome dele, toda a assessoria aqui do Legislativo, também ao ex-vereador Valdir Hussmann, que está ali, mais conhecido como Pedro, e às demais pessoas aqui presentes nesse plenário, e a nossa comunidade que está nos acompanhando via online. Pois bem, quero até parabenizar a vereadora Cira pela explanação desse projeto, como ela tem falado, a nossa Comissão de Constituição e Redação foi algo bastante movimentado, porque, como a vereadora falou, para a comunidade estar ciente do que está acontecendo, realmente a nossa preocupação é a pediatria. E a nossa comunidade ela tem clamado por esse momento, porque nós temos um pediatra no Hospital Veracruz, que atende das 17h15 às 22 horas, se não me falha a memória. E a nossa preocupação é que fosse extinguido esse cargo. Mas como foi colocado pela vereadora, com certeza, nós estamos agora mais cientes no que nós vamos votar nesta noite. E desde já agradecemos porque logo adiante tem um projeto do Executivo para melhorar o atendimento no nosso hospital. Eu acho que as nossas crianças, eles merecem isso, muitos pais que trabalham e muitas vezes não conseguem se dirigir até um posto de saúde. Mas a partir desse horário, muitos conseguem. E as nossas crianças têm que ter esse momento, né, de cuidado, porque são o futuro da nossa nação. Então, com certeza, devido a essa situação, com o projeto em andamento,
o meu voto será favorável a esse projeto votado nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contar se levando. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 111, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária excepcional em razão de interesse público e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar sobre o projeto. Conceda a palavra à vereadora Cira. Em relação ao projeto 111, também um projeto bem importante para o município, porque ele prevê o contrato de profissionais para a área da educação, da saúde e também de obras. Na educação, 1 auxiliar de educação e 2 professores da área 1, anos iniciais. Também 1 médico, 40 horas, 1 cirurgião dentista, 40 horas e 2 operários especializados. Esse contrato vai ser um contrato de até 12 meses, é para atender às necessidades do município. Findada essa necessidade, finda-se esse contrato, e também é importante destacar que nós estamos aprovando contratos emergenciais, porque há uma lei federal que impede o município de, nesse momento, fazer concurso público ou de nomear quem, que seria o correto nomear, quem está esperando, se dedicou e estudou para passar no concurso. Mas, em função da pandemia, essa lei federal, ela proíbe. Então, nesse sentido, eu quero dizer que sou favorável a essas contratações. Também queria me referir na área da educação, como nós estamos voltando com as atividades presenciais, é importante esta ação que o município está fazendo, e é importante que todos nós fiquemos atentos. A pandemia não terminou. Ela, com muita alegria, nós estamos percebendo que diminuiu o número de internações, diminuiu o número de atendimentos, mas nós ainda estamos sob risco. O Rio de Janeiro está numa situação muito complicada, porque essa nova variante, a Delta, ela é mais contagiosa e ela está num contágio muito sério no Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, um município que agora me escapou o nome, ele fechou de novo todas as escolas que estavam atendendo. Por quê? Porque deu surto nas escolas. Então, esses contratos de professores e de auxiliar de educação, eles são para diminuir o número de crianças nas salas de aula. O que eu quero me referir nesse momento? Eu quero, vereador Luiz, o senhor que é o líder do governo, até que leve essa preocupação com a secretária, que não se diminuem os cuidados. Por exemplo, cada pai que for na EMEI levar a criança para a sala de aula, tem que ser medida a temperatura de todas as pessoas, para que não entre alguém que esteja com a Covid e possa produzir, por exemplo, um surto na escola. É importante que continue a utilização do álcool gel, o número limitado de crianças nas escolas. Todos esses cuidados são extremamente importantes, porque nós queremos vencer essa fase, nós queremos que o nosso município ele possa retornar às atividades, principalmente nas escolas, que são tão importantes, as crianças estão precisando, mas que a gente possa sempre ter a segurança de todos. É isso, presidente, meu voto será favorável a esse projeto. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, assessores da casa, ex-vereador Peda,
comandante dos bombeiros, Sr. Edson, companheiro do Rotary, Sr. Ivan Marques, presidente do PDT, amigos aqui do Bom Jesus, que nos visitam hoje da noite, são bem-vindos. Senhor presidente, eu acho que já foi muito bem explicado pela vereadora Cira, né? Sempre quando se trata em educação, saúde, a importância de nós valorizarmos esses profissionais, e porque está diretamente ligado à família de todos nós, todos os nossos cidadãos veracruzenses, né, que precisam, como a Cira falou, agora está voltando, as escolas estão voltando com aulas presenciais e estão necessitando então de professores, também de auxiliar de educação e também aqui na saúde de dentistas, né? Mas eu quero dar uma ênfase especial aqui aos operários especializados. Eu acho que é uma carência que nós tínhamos e agora está sendo suprida essa carência, uma vez que a nossa cidade, ela, a partir desse momento, eu acredito que ela vai ser mais bem cuidada, né, por esses profissionais que estão começando, vai ser mais bonita, porque vai ter gente, infelizmente, está limpando o que os outros estão sujando no final de semana. Porque hoje de manhã, passando em frente à nossa praça central, que é tão bonita, tão legal, se viu o descaso que aconteceu durante o dia de ontem e pela madrugada. Então é lamentável, né? Já foi até sugerido mais lixeiras, mas infelizmente tem pessoas que eles têm preguiça de dar um passo para largar uma garrafa ou um copo dentro do lixo. Isso é lamentável, mas isso é cultural. E não tem o que fazer, a não ser mostrar que não se faz, tentar explicar que não pode fazer isso, que tem lugar certo para largar o lixo. Mas com esses dois operários que estão começando, que vão começar a trabalhar, que a gente está aprovando hoje, eu acho que a imagem da nossa cidade tende a melhorar, porque vão começar a cuidar um pouquinho mais, para ter uma limpeza melhor, né? E ter um cartão postal da nossa cidade. Eu sou favorável a esse projeto. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite a todos. Falando sobre esse projeto 111, a vereadora Cira e o vereador Flávio já bem colocaram algumas coisas aqui, mas uma coisa que eu queria salientar é a minha alegria e felicidade de poder estar aprovando mais alguns cargos para trabalhar pela nossa cidade. A gente fica muito feliz quando mais pessoas para a educação, mais pessoas para a saúde estão ingressando nessa caminhada. Como o vereador Flávio bem ressaltou, a Secretaria de Obras também estava precisando de um reforço lá, pois a demanda está muito grande, e tenho certeza que esses dois funcionários vão conseguir ajudar bastante o secretário Michael lá. Conforme a Cira citou também, como não se pode chamar concursado agora, em virtude de uma lei federal, está sendo obedecido um chamamento daqueles que estão nas primeiras colocações nos concursos, vale salientar isso. Então, se o fulano é o primeiro colocado lá no concurso de médico, ele vai ser chamado para esse contrato de 12 meses e, posteriormente, quando for contratar o profissional de fato, vão fazer o chamamento dele novamente. Também queria deixar bem claro aqui que, assim como me deixa feliz poder estar ajudando a aprovar com os meus colegas vereadores mais pessoas para trabalhar pelo município, também cabe a gente, cabe aos secretários e cabe aos próprios funcionários fiscalizar esse pessoal, que assim como a gente sabe que numa iniciativa privada o funcionário ele tem que ter uma produção, acredito que dentro de uma prefeitura ele também tem que contribuir um pouco mais, tem que fazer o melhor dentro do seu horário de serviço. Tenho certeza que se isso acontecer, tanto na parte da educação, tanto na parte da saúde, a gente vai conseguir fazer render bem mais com menos profissionais, né? Sabemos que, assim como em todos os municípios, existem profissionais, existem aqueles que se dedicam, que vestem a camisa e fazem muito pelo município, e também tem aqueles que vêm para cumprir horário, infelizmente. E a gente tem que estar fiscalizando isso aí para conseguir dar um retorno melhor para a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição.
Conceda a palavra ao vereador Luiz, líder do governo. Saudação nosso presidente, aos nossos colegas vereadores, vereadoras, aos nossos assessores, aos públicos que nos assistem via Facebook, e em especial hoje ao grupo Amigos do Bem, que está aí nos prestigiando, que vão ser homenageados com uma moção congratulatória. Só para complementar, os colegas já me antecederam antes, acho que foram felizes nas falas, a questão dos dois profissionais que vão trabalhar, que nem o vereador Flávio falou, mais concentrado no centro, até para dar uma organizada e manter mais limpo, mais bonito o nosso centro. Eu acho que realmente estava precisando mesmo de uma atenção um pouco mais. E a questão da educação, né, vereadora Cira, que a gente sabe que agora voltando às aulas presenciais, acaba que se para seguir os protocolos, que não é hora da gente relaxar mesmo, a gente tem que seguir os protocolos, todos que tem que ser seguidos para a gente não deixar expandir mais essa pandemia e a gente conseguir controlar. Mas acaba sim precisando mais funcionário, porque um exemplo, se numa sala de aula teria 30 alunos, com os protocolos agora não pode ter mais 30, de repente 20, tem que ver como é que as medidas da escola ali se comportam, então precisa mais funcionários sim para atender a demanda. Então também meu voto vai ser favorável, eu acredito que vejo com bons olhos esse projeto também, que abre essas vagas, dando a oportunidade das pessoas trabalhar, que também é importante, mas também melhorando o serviço público aqui do nosso município de Veracruz. É isso, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei Legislativo 011 de 2021 substitutivo que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis, da distribuição destinados à distribuição na farmácia municipal e unidade de saúde e dar outras providências. Coloco a palavra à disposição do senhor vereador que queira se manifestar sobre o projeto. Conceda a palavra ao vereador Paulão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste aqui no plenário, comunidade que nos assiste em casa. Também a saudação especial ao pessoal do Amigos do Bem aí, o meu colega Pedro, ex-vereador, comandante dos bombeiros aí, e o doutor Marco Antônio Iser. Quando eu pensei entrar com esse projeto de lei aí, seria para facilitar a vida de muita gente. Tem muitas pessoas que moram para o interior e acabam vindo para a cidade retirar uma medicação ali no postinho ou ali no SUS e acaba que essa medicação não se encontra. Então, já tendo essa página da prefeitura disponível, seria bom criar dentro dessa página um espaço para farmácia lá, e aí tem muita gente que toma remédio controlado, pode olhar em casa, então não precisa estar vindo até a cidade para buscar o seu remédio. Aí já vem tendo certeza, porque a gente sabe que muita gente mora lá para o interior, né, Luiz? Lá em Altos Ferraz ou lá em Entre Rios, né? E aí acaba vindo para Veracruz pegar a sua medicação e não tem do postinho. Então, pensando nisso, para facilitar e também usando a tecnologia em favor da nossa comunidade. Por isso que eu entrei com esse projeto de lei. Seria isso, eu conto com o apoio dos seus vereadores aí. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei 115 da bancada do PT, Assembleia Legislativa, que cria o programa de crédito emergencial para a agricultura familiar atingida diretamente pela pandemia Covid-19 pela estiagem de 2020 e altera a Lei 8.511, que autoriza a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Coloca a palavra à disposição do
do projeto que queira se de apoio que queira se manifestar pelo tema regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, essa moção de apoio, ela tem origem porque o nosso município ele é um município que ainda tem na agricultura familiar grande parte da sua arrecadação. Nós somos um município que nos últimos anos tivemos um crescimento expressivo populacional, mas a nossa economia está fortemente enraizada nas atividades produtivas da agricultura. E ocorre que nos últimos anos a agricultura tem sofrido grandes reveses. Foi primeiro a estiagem, e temos que lembrar que o nosso município decretou estado de emergência, mas os auxílios federais e estaduais para o município foram de pequena monta, que não chegaram praticamente no agricultor e na agricultora atingidos. Não bastasse a estiagem, nós tivemos 2020, esse 2021, também a Covid, e essa pandemia, ela também trouxe prejuízos para alguns empreendimentos dos nossos agricultores. As feiras foram reduzidas, a nossa feira da produção, por exemplo, no ano anterior, ela não aconteceu. O comércio sofreu muito com a pandemia. Então, a bancada do PT, dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, elaboraram um projeto de lei onde eles criam um crédito emergencial para os pequenos agricultores e também para os pequenos empreendimentos rurais, que no caso são as agroindústrias, os artesanatos, etc. Ele é de muita importância. Por quê? Primeiro, porque vai poder dar um fluxo de recurso para esses agricultores e, em segundo lugar, movimenta a nossa economia também. Então, eu estou propondo aos colegas vereadores essa moção de apoio para que nós possamos aprová-la na casa, que ela seja encaminhada para a Assembleia Legislativa, que na Assembleia Legislativa os deputados a aprovem e que o governador do Estado, então, possa pôr em funcionamento, porque nós sabemos que o governo do Estado, ele tem, mesmo com a pandemia, ele tem conseguido colocar o caixa mais do que no azul. O governador tem feito propaganda dizendo de quanto aumentou a arrecadação e o quanto ele diminuiu os gastos com o serviço público, principalmente. Então, é fundamental que o governo olhe para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, para os pequenos empreendimentos agrícolas, para que eles também possam ter um fôlego e também movimentar municípios pequenos, como é o nosso município. É isso, presidente. Eu agradeço a atenção e solicito o apoio dos vereadores e da vereadora. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levando. Declaro aprovado por todos. Moção congratulatória ao grupo de voluntários Amigos do Bem, do bairro Bom Jesus. Esta homenagem culmina com o Dia do Voluntário, comemorado em 28 de agosto. Coloca a palavra à disposição do autor da moção que queira se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, assessores aqui da casa e público que nos assistem. Eu quero agradecer primeiramente ao colega Luiz, que me convidou e que teve essa iniciativa de fazer essa homenagem ao Grupo Amigos do Bem, do Bom Jesus. Eu trabalho na área de saúde, como agente comunitário de saúde, e estamos voltando de uma pandemia. E a grande preocupação que está se sentindo no serviço de saúde é por onde nós vamos começar a cuidar as pessoas. Porque
o físico será só uma consequência, porque nós estamos pensando primeiro agora em cuidar das alterações do sono, das preocupações, das ansiedades, das mudanças de humor, da própria socialização que a comunidade está vivendo. E, inconscientemente, a gente acaba ficando frio, a gente acaba ficando sensível e muito pouco estamos olhando ao próximo. E como é gratificante, vereador Luiz, como é bom falar no momento desses de alguém que faz algo ao próximo, ou à própria comunidade, ou à própria rua, ou ao próprio bairro. Eu tenho acompanhado pelo Facebook os Amigos do Bem e posso dizer que um grupo é de fundamental importância hoje, principalmente na saúde mental das pessoas, na saúde emocional das famílias, das vizinhanças, dos bairros. Hoje, um grupo é muito mais que um tratamento. A gente está olhando já como uma terapia para as pessoas. E como é bom, melhor ainda, colega Luiz, nós temos lá embaixo o grupo chamado Amigas do Bem, na Henrique Dávila, e nós estamos falando hoje dos Amigos do Bem. Para quem não consegue visualizar, hoje eu estou vendo muitos homens do grupo e a menina Isadora, que está aqui junto com nós hoje. Eu quero dizer que quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês também são agentes de saúde, pode ter certeza disso. E não só físico, já começa no emocional, no mental, não só de vocês, mas de toda uma comunidade, famílias que vivem lá. A sugestão e opção de serviço voluntário pode-se dizer que é um dos melhores e que proporciona, e só quem faz o serviço é que pode falar. Proporciona bem-estar, autoestima e é de imediato. O corpo da gente produz um elemento que nos causa bem-estar, o que nos faz ser mais amistosos, mais familiares, né? E o mais importante, como eu falei da Isadora, é atingir as crianças. Hoje, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, quando começou a pandemia, como estão essas crianças hoje? Como elas estão se socializando, como elas estão enxergando uma comunidade, uma sociedade. E nada melhor que aprender isso dentro de casas, dentro da comunidade, dentro da família. E assim, então, tratando o emocional, consequentemente, trabalhamos o físico também. Porque a gente sabe que o emocional não tem órgão para doer. Ele dói no físico. A tristeza, a ansiedade, ele dói no peito, ele dói nas costas, ele dói na cabeça, ele dói nas pernas. É assim que reflete. E vocês são muito mais que amigos do bem. Vocês são amigos de uma comunidade, vocês são amigos de Veracruz, dos cidadãos de Veracruz, né? Eu quero deixar os meus parabéns para vocês pelo trabalho que vocês realizam. E o vereador Flávio comentou antes, enquanto tem alguns que destroem, eu acredito e prefiro voltar a minha atenção aos que fazem o bem. Esses sim merecem reconhecimento e a nossa visibilidade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês em Veracruz. Agradeço à vereadora Vaneila pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levando. Declaro aprovado por todos. Indicação 143, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza. Solicito ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de implantação de placas com QR Code nos pontos turísticos da cidade, contendo informações sobre os pontos visitados e informações de rota de acesso a outros pontos da cidade, e que também seja instalado placas com QR Code nas secretarias do município com informações sobre os serviços prestados pelos mesmos. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar.
Conceda a palavra ao vereador Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas já saudadas por hora aqui nesse plenário. Essa minha indicação é uma indicação simples, mas acredito que necessária. A gente tem acompanhado ultimamente, com o avanço da pandemia e vendo a pandemia, a gente acabou acelerando um processo, cada vez mais usando a tecnologia ao nosso favor. Então acabamos descobrindo que tem jeitos mais fáceis, às vezes, de a gente acessar um serviço, de ter mais informação. Vimos no processo, mas a pandemia acabou nos acelerando um pouco e tem coisas da tecnologia que a gente pode usar para o bem, a gente tem que acabar usando e ficando com nós. Então, hoje, a questão das placas de QR Code já é realidade em outros municípios. Tenho acompanhado outros municípios que já usam essas placas. Um exemplo é aqui o município vizinho de Sinimbu, que já tem. O que eu quero com essas placas? Eu quero que quando o cidadão estiver numa praça aqui no município de Veracruz, ou numa igreja, o pessoal pode pegar o seu smartphone, apontar a câmera e ter todas as informações sobre aquele ponto turístico e também, através do QR Code, pode ter, através do Google Maps, ter a rota para chegar no outro ponto turístico. Eu acredito que hoje, antigamente se dizia os jovens estão usando mais o smartphone, o telefone, mas hoje não. Hoje é uma realidade que qualquer pessoa de qualquer idade, na verdade, já aderiu à tecnologia e pode, muito bem, ter mais acesso à informação. Acredito que para o nosso ponto turístico será interessante, que acabam até pela questão de a curiosidade dos jovens, das outras pessoas também, apontar o celular e ter informação ali sobre aquele ponto que está visitando. Dessa forma, também acho que pode ser usado nas nossas secretarias. Às vezes as pessoas estão lá na fila ou esperando uma consulta ou para pegar um medicamento, está ali a placa de QR Code, o cidadão vai poder apontar o seu smartphone ali e ali ter todas as informações, protocolos, horários. Acaba facilitando, é um serviço público que acaba sendo facilitado com essa tecnologia. Então, nesse sentido que eu tenho falado com o prefeito também, que era importante a gente também aderir a essa tecnologia dos QR Codes no município de Veracruz. Acho que ganha e qualifica mais ainda o nosso serviço aqui para os nossos municípios. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 144, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando que se coloque uma lixeira coletiva no terminal do ônibus colegial próximo à propriedade de Claudete, em linha Dona Josefa. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os assessores, público já saudado, também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais via Facebook. Como já foi falado pelo vereador Luiz, que me antecedeu, é uma indicação aparentemente simples, né? Mas de grande relevância, uma vez que naquele local as pessoas depositam o lixo na beira da estrada, o que facilita a ação dos cães, facilita a criação de insetos, cobras, enfim, uma série de coisas. Também esse lixo pode, eventualmente, com as enxurradas, com a chuvarada, acabar entrando nos arroios, contaminando a água, enfim. É um problema também de saúde pública. E como nós somos representantes da comunidade, não de uma localidade, né? Nós somos representantes do município, as pessoas vêm a nós, então essa é uma demanda que chegou e que a gente está encaminhando, que é uma demanda simples, mas muito importante para a nossa comunidade. Então, essa lixeira que a gente está indicando vem de solicitação de moradores da linha Dona Josefa. Nesse sentido, a gente pede o apoio para que seja aprovado esta indicação. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais.
Primeiro vereador inscrito é a vereadora Cira Kaufmann. Mais uma vez, eu saúdo os colegas vereadores, a colega, os assessores, quem está aqui acompanhando, os amigos do bem, do bairro Bom Jesus, vereador Peda, que eu não havia visto anteriormente, o comandante da brigada, seu Ivan, todos bem-vindos à nossa casa. Eu quero me referir agora, nesse espaço que nos cabe para tratar assuntos da comunidade, sobre a audiência pública que nós realizamos nesta casa na semana passada. Foi uma audiência pública para tratar de uma emenda à Constituição que está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília. Pedi licença para tirar a máscara. Essa audiência pública, então, teve o objetivo de tratar sobre a PEC 32. Em 1988, foi feita a Constituição do Brasil. Foram eleitos deputados especificamente para fazer uma Constituição. E a Constituição, todos sabem, é a lei máxima do nosso país. Essa Constituição, ela dizia que para entrar no serviço público, fosse no município, no estado ou no governo federal, todo cidadão e toda cidadã deveria prestar concurso público. Os deputados da época foram extremamente inteligentes quando criaram esse sistema, porque eles quiseram terminar com aquele jeito que tinha no Brasil, que nas prefeituras trabalhava apenas os amigos do prefeito, os amigos do presidente da Câmara ou os indicados dos vereadores e dos empresários ricos, que os empresários ricos também indicavam. Não se olhava a formação e não se olhava a competência. Então, naquele momento, em 1988, todos os servidores passaram a ter que prestar serviço público. Criou também um outro dispositivo legal, que é a estabilidade, que garante que o servidor ele possa se manifestar sem ter medo de ser demitido. Que ele possa fazer denúncias ao Ministério Público, denúncias as mais variadas, sem ter medo que o presidente da Câmara, se for concurso, ou o prefeito municipal, ou o secretário municipal possa demitir. Bem, o que está acontecendo agora? Agora tem uma PEC em Brasília que pretende terminar com o concurso público e pretende terminar com a estabilidade. Nós, na audiência pública, tratamos desse problema e tratamos dessa preocupação. Qual é a preocupação? Em vez de nós termos aqui no prédio da nossa prefeitura pessoas que estudaram para fazer um concurso, que entraram pela porta da frente, a partir da aprovação dessa PEC, poderão ser demitidos e poderá voltar ao sistema anterior, vereador Peda. Poderá voltar os indicados, como se dizia, quem empurra ou quem indica, os QE e os QI, e não mais entrar pela porta da frente. Isto se dará na prefeitura, isso se dará nas escolas, isso se dará nos postos de saúde, isso se dará nos 3 níveis do governo, municipal, estadual e federal. Quero dizer que eu tenho uma preocupação com isso, mas tenho mais uma preocupação. Essa PEC, ela prevê também que os serviços públicos, eles poderão ser terceirizados e poderão ser privatizados. Então, poderá o pai e a mãe buscarem uma vaga na EMEI. E essa EMEI, ela não vai mais ser totalmente pública. Ela poderá ser privatizada. E o pai e a mãe vão pagar para deixar seu filho lá. Poderá um cidadão aqui do nosso município precisar de um dentista.
E o serviço dentário, que agora é público, porque hoje o serviço público, da forma como nós conhecemos, totalmente público, e que às vezes nós ainda encontramos defeito, ele vai deixar de existir. Você poderá ir, então, buscar um dentista e ter que pagar pelo dentista. Você poderá procurar um médico no posto e você contribuir com o médico. E desta forma, terminar com o serviço público. Quero dizer para vocês que na nossa audiência tivemos a presença dos vereadores, quero registrar, vereador Paulão, vereador Flávio, que também se mostraram muito preocupados. O vereador Flávio se referia, por exemplo, que trabalha na Polícia Civil. Quem poderá ser as chefias da Polícia Civil? Hoje, a experiência que ele relatava, as chefias são do quadro, pessoas que fizeram concurso, apresentam ficha corrida, fazem um estágio e podem, então, acessar essas chefias. Findo isso, quem poderão ser os chefes da Polícia Civil? Quem poderá chegar no Corpo de Bombeiros? Quem poderá chegar na Brigada Militar? Quem é que vai nos servir? Senhor vereador Flávio, me empresta o seu tempo. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos com essa PEC 32, que está tramitando no Congresso. E o vereador Paulo, que também presta um excelente serviço como motorista de ônibus. Eu fui secretária de Educação e eu sempre dizia para os prefeitos, no transporte escolar, eu quero os melhores. Por que os melhores? Porque lá, Paulo, leva-se criança, leva-se adolescentes, leva-se meninos, leva-se meninas. Pega na casa do pai e da mãe, entrega na escola e leva de volta. O serviço público nos garante isso. Se alguém não fizer o serviço, vai responder a um processo administrativo, vai responder uma sindicância. Tudo isso está em jogo no Brasil. E eu perguntaria para vocês, e quero que vocês pensem, por que o presidente da República, ele quer terminar com essa forma da organização do acesso ao serviço público e a esse serviço público? Pensem um pouco, quais são os interesses que estão por trás disso? Por que não ter mais serviço público gratuito? A escola pública como nós conhecemos, o serviço público como nós conhecemos. O SUS, da forma como nós conhecemos hoje, de ir lá, tirar a ficha, ir no médico e fazer o exame de saúde, o SUS encaminhar para um cardiologista, encaminhar para um dermatologista, isso não vai ter mais. Eu precisar de ter um doente na minha casa e eu chamar o SAMU, isso não vai existir mais. O SAMU que é só ligar e tu ir passando as informações do médico e esperar que ele chegue na tua casa, não vai ser mais dessa forma. E eu gostaria de convidar cada um e cada uma para que a gente possa se unir na fala do prefeito, que esteve na nossa audiência e o prefeito relatou a importância do servidor. Prefeito que fez concurso, que exerceu suas funções, passou por um estágio público e ele dizia a importância que ele vê de ter um servidor concursado. Então, nas palavras do prefeito, que participou da nossa audiência, eu queria convidar cada um e cada uma, não defender só o servidor, mas também o servidor, mas defender que aqui no Brasil a gente mantenha o serviço público, creche pública, escola pública, o SUS público, porque o SUS mostrou o quanto ele salva a vida. Eu quero usar um último exemplo, daí eu vou encerrar. Algum empresário poderá dizer, por mim termine o SUS, porque eu não dependo disso. Todos nós dependemos. Não fosse as universidades públicas brasileiras estudar lá no Fiocruz, não teríamos a vacina tão rápida do Brasil. Não fosse os funcionários públicos estudar lá no Butantan, não só remédios para combater, quando as pessoas são picadas por cobras, às vezes, no seu serviço,
mas também a vacina pública, até os mais ricos não teriam acesso a esses medicamentos e a esta vacina, por exemplo. Então, a gente não pode ser, a Vaneila antes falava, a vereadora, no voluntariado. Hoje a gente não pode pensar só em nós. Se hoje eu tenho um serviço público, doutor Marco, desculpa, tem um serviço privado, doutor Marco tem, seu Ivan tem, a maioria do povo brasileiro não tem, e precisa. Nós temos que pensar em nós, mas cada vez mais nós temos que pensar no conjunto da sociedade. E a PEC termina com o que nós temos de mais rico no nosso país, que é o serviço público e de qualidade. Então, seria essa a minha manifestação. Eu quis fazer esse relato e quero aproveitar para pedir o apoio de todos. Nós temos que pressionar os deputados federais, nós temos que pressionar depois os senadores, nós temos que fazer um grande movimento para defender o servidor público e os serviços públicos. Obrigada. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação. O próximo vereador inscrito é Marcelo Henrique de Carvalho. Peço com licença para tirar a máscara aqui. São vários assuntos que me trazem aqui hoje. Primeiramente, boa noite mais uma vez, né? O primeiro deles é sobre a indicação que fiz sobre a iluminação dos quebra-molas do bairro Bom Jesus. Tá? Quando se vem de Santa Cruz, principalmente, com exceção do quebra-mola em frente ao Blitz ali, acredito que os outros quebra-molas estão muito mal sinalizados, né, e mal iluminados. No final de semana, presenciei um tombo de moto ali, o que depois veio a me fazer essa indicação, porque o cara não era de Veracruz, estava vindo a Veracruz, não enxergou o quebra-mola. Ele disse, cara, acabei não olhando a placa, errei realmente, freiei em cima. Então está muito mal sinalizado, já conversei com o prefeito, já agradeço ele de antemão, porque já sinalizou que vai ser feito melhorias lá. Segundo assunto, na semana passada, ou retrasada, teve uma reunião da Anvarp, onde teve mudanças nos protocolos. Eu fico bastante feliz quanto a isso, porque eu já falava aqui nessa tribuna, alguns meses atrás, sobre a necessidade da gente flexibilizar um pouco, principalmente para o nosso comerciante, o dono do barzinho, o dono do mercado, o Gilmar, lá que tem o ginásio do Bom Jesus, que está controlando, né, Gilmar? O ginásio não é teu, mas era a comunidade, né? Eu vejo o seguinte, muitas pessoas acabam deixando de ir num baque, deixando de ir no quiosque, deixando de ir no charão, mas não deixam de se aglomerar. Elas vão para a rua, elas vão para a praça, elas vão para os loteamentos, e quem está sendo penalizado é o nosso empreendedor que não pode colocar um público lá dentro. Muitas vezes as pessoas sentam em frente ao estabelecimento, então acredito que por aí essa flexibilização ficou muito boa. Também, junto nessa mudança de protocolo, permitiu que mais integrantes das bandas possam estar em cima de um palco. Não tinha nexo para mim tu poder sentar 8 pessoas numa mesa, mas a banda só poderia ter 3 em cima do palco. A mesa eles estão mais juntos e são mais pessoas. Por que não colocar 8 na banda também? Então, eram algumas coisas que eu não conseguia entender. Agora, os prefeitos da região se reuniram e a Anvarp acabou mudando alguns protocolos que me deixa bem feliz. Terceiro assunto, cheguei hoje de manhã na Câmara de Vereadores para pedir pelas mais lixeiras aqui na Praça José Bonifácio. A vereadora Cira já tinha entrado com esse pedido e parabenizo ela por isso. Fui solicitado na praça ontem de tarde por uma questão nos banheiros públicos ali, vim até ali, um grupo de mulheres reclamando que não tinha água e não tinha condições nos banheiros da praça. Tentei contato com o secretário, na hora não consegui, depois me retornou, mas acabei falando com o prefeito primeiro, e o mesmo sinalizou já algumas mudanças ali, para a gente ter um ambiente com condições de uso, né? A questão da água, infelizmente, a gente sabe que nem todos os nossos munícipes, eles colaboram com a prefeitura, colaboram com as secretarias, porque haviam fechado o registro lá de traquinagem, digamos assim, né? E eu passei lá e acabei percebendo, vereadora Cira, contei apenas 5 lixeiras lá, então peço desculpa se tem mais, mas contei 5 lixeiras na praça, todas estavam cheias, todas com lixo empilhado embaixo. Então, era pouco espaço para se colocar o lixo pela quantidade de pessoas que tinha lá. O que a gente sabe que não é o único problema, porque sim, eu não sei qual é que foi o vereador que citou aqui antes, acho que foi o Flávio, que infelizmente alguns sim, Flávio, jogam lixo no chão, e eu concordo contigo, e não é pouco. Assim como as lixeiras estavam cheias, infelizmente o meio-fio também estava cheio, o que ocasiona, no caso de uma enxurrada, como a gente já teve, né, um grande alagamento ou problemas maiores para o município. Quarto assunto, eu gostaria de parabenizar o vereador Luiz e a vereadora Vaneila
pela essa homenagem para os voluntários aqui do Bom Jesus. Tá? Não sei se são todos do Bom Jesus, mas não me surpreende isso partir deles, Danilo. Porque quando eu fui secretário, eu já indicava o bairro Bom Jesus, indicava a comunidade do Bom Jesus como a comunidade mais organizada e com respeito a todas as demais, mas como modelo de gestão do ginásio deles lá, aqui em Veracruz. Onde a comunidade funcionava, a associação funcionava. Não, acredito que se lá hoje ainda, tenho certeza que vai ser um dos ginásios mais bem cuidados do município. Né? Então, não me surpreende esse voluntariado a partir de vocês, assim como já fizeram com o Costelão Beneficente e tantos outros eventos. Tá? E, mais uma vez, parabéns para vocês por lembrar desse pessoal que está fazendo bem para a nossa comunidade. Peço o tempo do vereador Martin, que já vai terminar meu tempo. Obrigado, Martin. Outro assunto importante, Paulão, parabéns pelo teu projeto de lei legislativo que divulga os medicamentos, a lista do que se tem na saúde. Alguns projetos dos colegas a gente fica tão feliz que, garanto para ti, gostaria eu de ter uma ideia como essa, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muito a nossa comunidade, o pessoal que está em casa vai poder acessar pela comunidade, ver se tem o seu medicamento, não precisa estar indo até a saúde, enfrentando fila, em coisas que a gente pode resolver de maneira mais tranquila e menos junção de pessoas, digamos assim, lá na saúde, para acabar não tumultuando. Parabenizar também, faço parte lá, o pessoal do Verona, toda a diretoria, todos os atletas que nesse final de semana conquistaram mais uma vitória dentro de casa. Agradecer os colegas vereadores que a grande maioria está apoiando a equipe lá. E esse final de semana eles conquistaram uma vitória importante, o qual garantiu eles na próxima fase do Campeonato Gaúcho de Futsal, estão classificados. Silvan, muito obrigado pela parceria da Secretaria, estendo a homenagem e o agradecimento ao Taxinha, ao Laba, a todo mundo que contribui para o nosso município lá, tá bom? E último assunto, vereadora Cira, tu tem todo o meu apoio quando tu te refere à PEC 32, não pude participar da reunião, mas acredito que o funcionalismo público, sim, ele deve ser melhor valorizado e devemos acreditar nessas pessoas de carreira, nessas pessoas comprometidas que vêm fazendo um trabalho importante pela nossa comunidade. O único ponto da tua fala que eu talvez discordo um pouquinho é quando a gente fala em sistema SUS ou educação, quando tu fala que é gratuito. No meu ponto de vista, não é gratuito. A gente paga uma taxa de imposto muito alta aqui no Brasil, quase absurda, né? E a gente acaba indo esse dinheiro para ali. Então, não é que seja um serviço gratuito, a gente paga por isso. Mas tu tem toda a razão quando tu defende o funcionalismo público. Pode ter certeza que se mais reuniões tiver, quero estar presente, quero estar te apoiando, porque eu acho um descaso, tá? Uma PEC que vai acabar, aos poucos, tirando o poder daqueles que estudaram, que batalharam, passaram ali. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, tem todo o meu apoio. Muito obrigado, seria isso. Agradeço o vereador Marcelo pela manifestação. O próximo vereador inscrito é o Luiz Carlos de Souza. Quero novamente saudar o nosso presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras e o público que nos assiste via Facebook, está nos acompanhando da sua residência. Nossos assessor aqui dessa casa, nosso Ivan, nosso sempre vereador Pedro, que está sempre nos prestigiando aqui no plenário, nosso amigo Edson, que é o comandante do Corpo de Bombeiro, aqui no município de Veracruz, e hoje, em especial, o Grupo Amigos do Bem. Grupos Amigos do Bem hoje está sendo homenageado aqui nessa casa, proposição minha com a vereadora Vaneila, mas sim pelos demais colegas, pela aprovação da moção, e com certeza a gente só propôs, mas é um reconhecimento de todo esse do Poder Legislativo do município de Veracruz, a homenagem ao Grupo Amigos do Bem, que faz um trabalho voluntariado desde 2014. Eu só dei a ideia, mas foi comprada por todos os nossos colegas vereadores. Hoje a moção de voto congratulatório dos Amigos do Bem se vem decorrer no dia 28 de agosto de 1985. A lei número 7.352 foi sancionada no Brasil, instituindo o Dia Nacional do Voluntariado. A data comemorada anualmente, desde então registra a importância
da solidariedade do trabalho voluntário à sociedade. Ser voluntário, acima de tudo, é um ato de amor, comprometimento, respeito, compaixão, justiça, solidariedade. Para ser um voluntário, a motivação de ajudar o outro deve ser verdadeira, porque se assume um compromisso que deve ser cumprido e honrado. Aqui em Veracruz, temos inúmeros grupos de pessoas que fazem um trabalho voluntário, nas entidades, nas igrejas, nas associações, hospitais, ONGs. A maioria são pessoas anônimas, formiguinhas que vão e vêm em ações diversas. Esses voluntários não são remunerados, mas se doam na execução das atividades, que somadas geram um valor incomensurável à nossa comunidade. São pessoas que têm empatia, compaixão, solidariedade, seja em defesa de uma causa, de uma instituição, ou de pessoas em situação de risco. O trabalho voluntário tem um papel ativo e transformador de qualquer cidadão. Acredito que o trabalho voluntário é capaz de transformar a vida, quem pratica o voluntariado, mas de quem é assistido por ele. Fazê-lo bem transforma e nos engaja, nos enxergam as dificuldades de outros ângulos. Com perspectiva, quando fazemos o bem a alguém, percebemos que a sua vida transforma, mas somos tomados um sentimento de gratidão e felicidade. Então, hoje, em nome do grupo Amigos do Bem, os homenageados nessa noite, estendo a nossa gratidão a todos aqueles que fazem a diferença através do trabalho voluntário. Pode ter certeza que vocês transformam vidas de suas ações. Isso faz toda a diferença na construção de um lugar melhor de se viver. A minha homenagem aos Amigos do Bem, logo quando assumimos nessa casa, fomos ver umas datas especiais e logo me chamou a atenção do Dia do Voluntariado, porque toca muito na gente. Fiz questão de convidar a minha colega Vaneila para fazer parte, ela que faz parte das Amigas do Bem, e a gente logo lembrou dos Amigos do Bem. Conversamos, conheci os Amigos do Bem, entrou na minha vida em 2019, quando a gente estava começando um projeto na ADAI, Associação de Amigos Especiais. Como para mim foi importante, para nós da associação, aquele incentivo. Quando eu falo incentivo, eu não falo só de valores. Eu falo de incentivo quando está começando um projeto. E às vezes, começando, tu tem as tuas opções, tuas alternativas, tu vê. Daqui a pouco tu às vezes está meio perdido. E chega uma mão amiga e diz, tu não está só. A gente está aqui observando e a gente está junto. Então, 2019, quando fui apresentado aos Amigos do Bem, na verdade, eles nos procuraram. Incrível que pareça, mas eles fazem um trabalho voluntário e acabam não postando. Né? Posso ouvir o seu tempo, vereador Lúcio? Acabam não postando muito e não divulgando muito, porque quando eu falava com o seu Gilmar, com o Luciano, eles diziam, não, a gente faz o nosso trabalho e vai lá e auxilia uma pessoa, uma entidade, e já parte para outra e vamos seguindo o barco. Então, olhei lá na página do Facebook, pouco tinha divulgação, mas estava lá. 2019 foi apresentado para os Amigos do Bem, quando eu estava tocando um projeto, um sonho meu, na verdade, começando lá na associação. Acabei sendo apresentado e fui chamado para uma reunião numa quinta-feira, ali no Bom Jesus. Acho que na terceira palavra que a gente trocou, já estava me sentindo parte do grupo também. Fui tão bem acolhido que me senti parte de tudo isso, sabe? Acabei fazendo uma amizade com os demais. Eu lembro que o pessoal me explicou como é que eles faziam as ações, que se reuniam 2 vezes por mês ali no bairro Bom Jesus, no ginásio, na verdade, para identificar situações que se encontravam no município de Veracruz, que hora precisasse de um auxílio. Aí se reuniam e debatiam e faziam as ações para ajudar. Mas que tinha, sim, um evento que era a cereja do bolo, que era o Costelão Beneficente. Além das atitudes, das ações que eles teriam em todo o ano,
sempre no mês de setembro tinha o costelão beneficente. Aí me conversaram, me explicaram o que era o costelão. Aí eu senti que realmente todos os outros eventos durante o ano, um pouco mais pequeno e tal, mas o costelão era a cereja do bolo. Ali conseguia reunir as pessoas que eram ajudadas, o grupo que organizava, mas também os amigos dos amigos do bem, que acabavam patrocinando, e muitas pessoas às vezes querem fazer uma ação, mas às vezes não tem oportunidade, ou até mesmo tem que ter alguém que organiza. Então acaba que os amigos do bem tendo uma corrente maior, que tem o cara que vai ser ajudado, que está lá no dia do costelão, que vende em torno de 400 e poucos ingressos, mas tem o cara que ajuda, que vai lá e patrocina, e tem o pessoal dos amigos do bem que acaba organizando. Eu lembro que o Luciano, acho que foi, falou, cara, tu vai comer o melhor costelão. Aqui os caras que compraram uma vez, vêm de novo, nosso ingresso está sempre esgotado. Aí ele fez a propaganda do costelão dele. No dia do evento eu senti porque que era o melhor costelão, Luciano. Era o melhor costelão, era o melhor arroz, era a melhor salada, porque ali tinha muito amor envolvido. Tinha energia positiva e de amor daquela pessoa que doou lá a lenha, que doou o sal, que doou o arroz, que doou a carne. Tinha energia positiva daquelas pessoas lá e muito trabalho que dá lá na cozinha, as pessoas que preparavam a janta para nós. E tinha a recepção calorosa de todos os integrantes do Amigo do Bem. É isso que a gente sentiu. Realmente eu nunca comi um costelão tão bom. Não foi só o costelão, foi a janta, foi tudo, foi uma experiência única. Eu lembro que a gente não é muito de eventos sociais. Sei que eu e a mulher chegamos em casa e falamos, cara, hoje valeu a pena. Sentimos em casa um acolhimento, mas é uma coisa inexplicável. Só o que tem explicação, foi o que a minha amiga Vaneila falou antes, às vezes a gente trata o físico, mas às vezes o espiritual acaba ficando. Eu acho que tinha muita energia, muita energia boa, muita coisa boa naquela janta, que a gente sentiu acolhido. Quero hoje dizer aqui que me sinto grato pelo acolhimento, me sinto parte do grupo Amigos do Bem, que o nome já diz tudo, Grupo Amigos do Bem. E que bom que existem grupos que fazem um trabalho voluntário maravilhoso no nosso município de Veracruz, mas hoje sim, pelo Dia do Voluntariado, homenagem desse Poder Legislativo, é para o grupo Amigos do Bem, mas que se sintam todos homenageados, todos que fazem qualquer trabalho voluntário é importante, porque nem sabe como aquele trabalho voluntário transforma as vidas. E aí eu falo, às vezes, não é só em valores, transforma da esperança. Esperança, às vezes, que a pessoa que está precisando e vem aquela mão amiga e nos acolhe, nos ajuda, nos auxilia num momento tão difícil. Então, só para terminar minha fala, quero agradecer mais uma vez ao presidente dessa casa e a todos os meus colegas vereadores pela aprovação da moção congratulatória. Essa é uma moção proposta por mim, mas de todos nós, vereadores, ao Grupo Amigos do Bem. Seria isto. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação. Sendo este os últimos atos dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de setembro de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.